aí família, firmeza total, mais uma aulinha monstra aí, mais um dia aí de quarentena, quarentena parece agosto, não termina nunca, mas aí por favor gente, se cuidem, tá ligado? Valorizem as relações que vocês estão tendo aí, tá? Cuidem-se da sua saúde mental, cuidem-se de você, não se cobrem em excesso, beleza? Outra coisa importante que eu queria levantar aí, já no início da aula, é que eu vou trazer para vocês um pedido, né, que eu gostaria de fazer com vocês, é que é o seguinte, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, eu estou num processo de adaptação de um conteúdo que é basicamente ministrado em aula, aula presencial para um vídeo, então vocês que estão do outro lado aí, no caso da comunicação, seria muito importante, eu preciso que vocês me ajudem nesse processo, e como vocês podem me ajudar nesse processo? Basicamente você chega, manda um zap pra nós, tá ligado? Vocês têm meu contato, né, tio? Todo mundo sabe, né? Você manda um zap pra mim e fala, ô Victor, firmeza, parça? Então, é o seguinte, mano. Lembra o bagulho que você falou no vídeo? Então, eu queria te dar levantar uns pontos, tipo, ó, acho que você devia diminuir isso da aula, acho que você devia fazer isso, acho que você devia dar pontuações da minha aula, tá? Fica tranquilo, na paz, cachorrão, que eu vou ser super suave pra filtrar o que vai ser positivo, o que não é, o que é propício para aquele momento, o que não é, beleza? Então fica na paz, que tá todo mundo junto, beleza? E eu preciso que vocês façam esses processos comigo, é muito importante, porque eu estou num momento de mudança, de adaptação, e eu preciso que o conteúdo chegue do outro lado da ponte dessa comunicação de uma forma clara. E para mim fazer isso, eu preciso saber como fazer ele ficar claro para vocês. Então essa coaprendizagem, eu tô aqui, eu não sou professor, tá ligado? Você pode me chamar de tio Victor, mano, mas eu não sou professor. Eu sou o quê? Eu tô aqui, eu sou uma pessoa que que estudou um conteúdo e está transmitindo esse conteúdo para você acertar as questões de vestibular. Firmeza? Então, basicamente, eu estou passando o conteúdo para vocês, então eu também estou aprendendo com vocês no processo de como passar esse conteúdo de uma forma clara e próxima de vocês, beleza? Então eu preciso que vocês me ajudem nesse processo. Então, cara, por favor, sem maldade, chega aí, manda um zap, é importante pra mim, é importante, beleza? Então a aula de hoje a gente vai falar de duas grandes potências, a gente está no contexto aí de pós-guerra, a gente está falando de uma nova ordem geopolítica, né? A gente está falando de uma ordem geopolítica Segunda Grande Guerra Mundial, beleza? Então, após as grandes transformações que ocorreram dentro da Segunda Guerra Mundial, a gente tem aí o surgimento de duas grandes potências que têm características completamente diferentes entre elas, e elas tomam frente, vanguarda, né? Elas tomam frente, vanguarda de todas as decisões mundiais que a gente discutiu anteriormente, que estava sendo dividida e disputada por todas as potências, lá no neocolonialismo, quando as potências europeias tentavam disputar a influência no continente asiático, no continente africano. Então a gente tem aí várias potências industrializadas disputando essa influência, esse mercado consumidor para os seus produtos. Só que pós Segunda Guerra a estrutura mundial ela muda completamente devido à devastação e ao número de mortes da Segunda Guerra Mundial e a devastação estrutural e psicológica de toda aquela população. Então a gente tem aí uma mudança completa de como surge aí as relações mundiais e as relações geopolíticas, que é o principal que a gente vai tratar. A gente não vai falar muito de fatos históricos, mas sim tratar as tensões entre esses dois blocos, beleza? Então a gente vai falar os temas trabalhados na aula, vai ser a Guerra Fria, a gente vai falar como ela surgiu, o que simboliza o surgimento dessa guerra, e os protagonistas dessa Guerra Fria são dois blocos, o bloco capitalista, que tem o seu líder representado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, seu líder representado pela União Soviética. Então, quando eu falar Estados Unidos e falar União Soviética, eu estou falando respectivamente do bloco capitalista e do bloco socialista, beleza? Automaticamente, eu falar Estados Unidos, eu estou falando do bloco capitalista, porque é ele que lidera e é ele que impõe, inclusive, o estilo de vida, os produtos que serão consumidos, o armamento utilizado, entre outras coisas, como a gente vai discutir, beleza? E isso a gente vê que, diferente do neocolonialismo, que tinha várias potências europeias, incluindo Estados Unidos na América,
que estavam tendo grande influência no neocolonialismo, a gente vê que só surgem duas, a União Soviética e os Estados Unidos. Então a gente tem uma bipolarização do poder geopolítico e econômico. O poder geopolítico ele é representado de forma de como o poder que eu tenho para negociar com uma pessoa, o que eu uso para ter esse poder, certo? E econômico, tipo, que eles têm diferenças, né, estruturais de como produzir riqueza, como organizar essa riqueza, como essa riqueza deve ser distribuída. Eles têm visões completamente diferentes, né? Aqui é importante que a gente não faça nenhum tipo de julgamento inicialmente. Eu deixo isso para a opinião pública mesmo, né? Opinião mesmo. Nenhum julgamento de valor em relação aos dois blocos, até porque os dois têm questões a serem questionadas e muitas contradições dentro deles mesmos, né? Contradições diferentes entre um e o outro, algumas semelhantes, mas ambos possuem as suas contrariedades e os seus abismos, né? Então é importante aí que se tenha uma visão complexa e não endeusada de determinado bloco, né? Até porque as tensões que se deram na Guerra Fria elas já passaram em 1991. Isso não produz, isso não deveria ser, isso não deveria ser colocado ao pé da letra em narrativas como é atualmente essa rivalidade entre unicamente dois blocos, como se existisse o o mundo capitalista e o mundo socialista unicamente, não existissem outras vertentes, outras formas de ver e organizar uma sociedade, beleza? E essa materialização desse biopoder, né, dessa Guerra Fria, ela se dá com a doutrina Truman e o plano Marshall, que a gente vai discutir, que são planos financiadores, planos de doação e planos de empréstimo de dinheiro para as nações devastadas pela guerra, inclusive a Alemanha Ocidental, né, a República Federativa Alemã, né, que é a Alemanha Ocidental, e a gente também tem esse alinhamento e essas disputas se dando não só no plano econômico, né, e materializando ali no Muro de Berlim, mas também nas alianças militares, como o Pacto de Varsóvia, né, e o Pacto da OTAN, beleza? Então, esses são os temas que serão trabalhados na aula aí. A gente tem aqui uma figura, basicamente, né, da Conferência de Potsdam, né, que é a conferência que foi feita em dia 17 de julho de 45. Essa conferência ela reuniu Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, o presidente dos Estados Unidos, George Truman, né, e aqui o líder da União Soviética, Joseph Stalin. Né? Então, as três potências que derrotaram aí a Alemanha nazista e a Itália fascista, eles se unem em julho, dia 17 de julho, para decidir o que será tomado como política de relações entre os países a partir desse momento, a partir desse mundo que surge pós Segunda Guerra Mundial. A gente já vê que esse mundo é muito diferente, beleza? Então aqui a gente tem os dois protagonistas sentados lado a lado desse período que a gente vai chamar de Guerra Fria. O Joseph Stalin, né, no Bloco Socialista, líder do Bloco Socialista, e George Truman, né, presidente dos Estados Unidos aí, posteriormente o Marshall, né. O Winston Churchill, ele merece uma aula específica para ele, né, mas basicamente pelas condições estruturais e físicas da Inglaterra, né, pela destruição que ocorreu, ele não consegue impor as vontades do Império Inglês, né, nesse contexto pós-guerra. Por isso que se destacam basicamente duas grandes poderes, né, o poder soviético e o poder estadunidense. Porque todas as outras potências que dividiam esse poder geopolítico agora eles estão devastados pela Europa. E a burguesia industrial, né, que foi a burguesia que proporcionou o neocolonialismo, a expansão e propriamente o movimento de guerra para a Primeira e para a Segunda Guerra Mundial, ela teve as suas fábricas, os seus bens completamente destruídos no decorrer da guerra. Então ela está completamente fragilizada. Então toda a Europa, todos os países da Europa, ele não consegue acompanhar o desenvolvimento militar e o desenvolvimento econômico da União Soviética e dos Estados Unidos. Por isso que se destacam dois grandes líderes nesse momento e não mais vários líderes europeus, mas só dois especificamente, porque toda a Europa está devastada.
né? Então, o contexto de pós-guerra, ele garante a hegemonia desses dois personagens. Além disso, a gente tem um antagonismo geopolítico, militar e de perspectiva de vida, como viver. Então, lá na aula 6, que a gente fala de globalização do consumo, né, turismo e globalização do consumo, a gente fala um pouco sobre o modo de vida norte-americano. Esse modo de vida norte-americano, tá ligado? Ele é internacionalizado para outras civilizações. Um exemplo disso é o filme Moscou em Nova York, né? Que é essa disputa de propaganda entre qual regime é melhor do que o outro. Então existe propaganda tanto soviética denegrindo e ressaltando as contradições do capitalismo, como existe a propaganda norte-americana, né, que traz e destaca as contradições do regime soviético. Então, existem contradições em ambos, isso você vê na propaganda de ambos. Tá? Basta você ver as duas propagandas e não ver uma só unicamente. Então, basicamente, a gente tem aí não só uma disputa ali na questão de ideologia, de propaganda, mas também questões militares e econômicas, né? Cada um produzia riqueza e distribuía ela de forma completamente diferente, e a organização do seu exército, né, a corrida militar que a gente vai dizer, também é protagonizada nesse período. Então a gente tem o surgimento do bloco capitalista e o bloco socialista, representado por essas duas pessoas que estão aqui, basicamente, beleza? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Então a gente tem um antagonismo aí econômico, militar e ideológico, firmão? Aqui a gente tem um cartaz, né? Um cartaz não, uma postagem na realidade, né, de uma revista alemã, no período aí, se eu não me engano, de 45 a 46, né, de como a Alemanha ficou dividida posterior a essa reunião. Então essa reunião de Potsdam, ela decidiu, né, já em julho, ela decidiu qual será o futuro da Alemanha. O futuro da Alemanha foi ser dividido em 4 zonas de influência e de ocupação das potências que dominaram, que derrotaram o Império Alemão. Então, a Alemanha foi dividida nessa influência vermelha aqui, soviética, em amarelo a influência britânica, nesse listrado branco, vermelho e azul a influência francesa, e nesse azul aqui a influência norte-americana. Então dividiu a Alemanha, esse território aqui, em 4 zonas, e essas zonas são divididas entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Isso daqui não é só uma divisão de território, quer dizer que agora a Alemanha ela faz parte do território norte-americano, não, ou do território inglês ou francês ou soviético, não, mas que exige uma ocupação desse exército norte-americano, francês, inglês e soviético nessa região, e formas de administrar isso completamente diferente. Então, o modo de vida que se tem aqui na Alemanha Oriental, aqui em Berlim, na Alemanha Oriental e na Alemanha Ocidental é completamente diferente. Então, se você quiser ver a referência total da postagem, você clica aqui em azulzinho, você viu que abriu o link aí, você clica e ele te encaminha para o site federal de arquivos da Alemanha aí, que você consegue ter acesso total à fonte e algumas explicações sobre a postagem. Beleza? Então, que Alemanha é essa que eles estão discutindo? Que Alemanha é essa que eles estão dividindo? Né? Que Europa é essa que foi posterior à Segunda Guerra Mundial? Né? Que Europa é essa que se herdou posterior à Segunda Guerra Mundial? Então, aqui a gente tem uma foto que a gente vai mostrar isso em fotos, né? Em maio de 45, quando o Exército Vermelho ele alcança a cidade de Berlim, né, e toma a cidade de Berlim da Alemanha nazista, né, e aqui um dos soldados colocando na haste a bandeira soviética aqui, né, mostrando que foi o Exército Vermelho o primeiro a conseguir chegar em Berlim, né, e a derrotar Hitler, e consequentemente essa região aqui deve se tornar influência aí da União Soviética, por isso que ele está hasteando a bandeira, certo? Isso é uma forma simbólica de mostrar a influência soviética, beleza? Mas a gente vê aqui como o centro, né, ficou todo completamente devastado. A gente vê que o prédio pegou fogo, destruição, a lateral inteira do prédio, a cidade está destruída, Berlim. Né? Além disso, a gente tem aqui o portão de Brandesburgo, né? O portão é extremamente importante, porque em 1817 a gente tem a comemoração da vitória da guerra franco-prussiana, né? Que consolidou aí o território alemão,
E posteriormente aí a gente tem esse portão aqui, né, que ele simboliza, né, o marco da divisão da Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental e consequentemente na queda do Muro de Berlim, que passa na frente desse muro, né, na queda do Muro de Berlim, essa praça também, né, com esse portão, ele se torna símbolo da Alemanha unificada. Então ele é um patrimônio extremamente importante para a Alemanha, porque ele representa diversos momentos da história em relação ao seu território, né, em disputa do seu território, a divisão, a unificação, todo esse processo. Então é uma arquitetura extremamente importante para a história alemã. Tá? Aqui a gente vê também a devastação. Isso daqui fica na praça Pleiser Platz, acho que é assim que se fala, né? E você vê que ela está completamente destruída, né? Buracos de bala, caralho, o bagulho pegou 1000 graus. Berlim estava devastada, mas não só Berlim. A gente vê aqui, ó, uma foto aérea de maio, dia 20 de maio de 45, da cidade de Moscou, né? Como ela ficou devastada por bombardeios aéreos da Luftwaffe, né? Que é que é o grupo aéreo, né, nazista, né? Então a Luftwaffe ela destruiu a cidade de Londres, né? Ela teve diversos confrontos com a Royal Força Aérea Real Britânica, né? E esses confrontos se deram também em território inglês, né? Não só na Europa, ali na França e na Alemanha, mas também em território inglês. Então a Londres foi intensamente bombardeada, né? Então todas as fábricas, hospitais, escolas, ruas que abasteciam regiões, elas foram destruídas, né? Então a própria indústria não consegue se reerguer nesse cenário. Além disso, a gente tem aqui na Polônia, né, a cidade de Kustrin, né, as ruínas de escombros. A gente vê uma pessoa tentando tomar a sua vida, né? Aqui a gente tem um rapaz, uma roupa aí normal, com latões de leite, né, tentando ter uma vida, sei lá, tentando ter uma vida minimamente normal nesse tipo de ambiente, nessa cidade que foi completamente destruída pelos os confrontos armados entre os nazistas e o Exército Vermelho, certo? E isso se dá, né, que toda a Europa ela está em um processo que a própria burguesia está enfraquecida, a burguesia industrial está enfraquecida, as instituições estão enfraquecidas porque elas não têm nem base física para se manifestarem ou para se reunirem, muito menos escolas, coisas básicas da sociedade também não têm prédios públicos construídos, né? A locomoção é muito dificultada. Então nesse momento a gente tem que começa a surgir na Europa uma proliferação de diversos partidos socialistas. A gente vai falar um pouco o que isso acaba causando, né? Isso acaba causando diversas desconfianças para o bloco capitalista, tá? Então a gente tem que a bipolarização desse poder nessa Europa destruída, né? A gente tem o destacamento de duas grandes potências, né? Vamos ver o tempo aqui, a potência norte-americana e a potência soviética, né? E essa potência, elas começam a dar esses embates entre elas, não só agora unicamente dividindo a Alemanha em regiões de influência soviética e região de influência norte-americana, francesa e inglesa, mas também ela se dá em questões de pesquisa. Então, os Estados Unidos, por exemplo, ele foi o maior capitaneador, né? Ele foi o maior catalisador de cérebros, né? De intelectuais, cientistas de toda a Europa, todos os cientistas que fugiam da Alemanha nazista, eles foram convidados para se alojarem nos Estados Unidos e lecionar nas faculdades dos Estados Unidos, né, ter um emprego nos Estados Unidos, lecionar em faculdades como Harvard e Yale, que até então não eram tão significativas no cenário mundial, muito menos nos Estados Unidos, né? Mas depois desse movimento de capitalização de todos esses cérebros que fugiam da Europa, mas não só cérebros que estavam fugindo da Alemanha nazista, mas também muitos e muitos cientistas, aí eu tô falando muitos mesmo, né? Muitos cientistas nazistas, após o fim da Segunda Guerra, eles se rendem, né? E eles vão para os Estados Unidos lecionar, pesquisar e lecionar nessas faculdades como a Harvard e Yale, um exemplo básico, né?
Então, basicamente, a gente tem aí que os Estados Unidos, eles começam a capitalizar todos os pesquisadores e cérebros que tem nesse movimento, nessa Europa devastada, que não tinha cenário propício mínimo para se pesquisar. Ele traz essas pessoas para os Estados Unidos e basicamente põe eles para lecionar nas suas faculdades e também pesquisar tecnologia de ponta norte-americana. Então a gente tem aí uma disputa de tecnologia, uma disputa de conhecimento, que é como foi discutido na aula 4, né, do desenvolvimento do capitalismo financeiro e monopolista, o quanto isso é importante, né, para o desenvolvimento global de todo esse sistema capitalista que a gente discutiu ao decorrer de todas essas aulas, para a sua expansão de mercadorias e expansão do seu modo de vida. Então a tecnologia é extremamente importante. Então a União Soviética, para não perder áreas de influência para os Estados Unidos, ela também investe pesadamente em pesquisa, né? E isso você pode ver na corrida, materializando na corrida espacial. Então você tem em 57, 4 de outubro de 57, o primeiro satélite é enviado em órbita, ele consegue se colocar no satélite em órbita ao redor da Terra, né, que se chama Sputnik 1, e já no outro mês, em novembro do mesmo ano de 57, já se manda, né, para coloquem um satélite também que vai circular a Terra e posteriormente aterrissar novamente na Terra, a cachorra Laika. Então eles mandam o Sputnik 2 em novembro do mesmo ano, já, né, agora eles tentam mandar não um satélite, mas um ser humano, um ser vivo na realidade, para o espaço, né? Então a gente tem aí a corrida espacial, e para desenvolver todo esse movimento de corrida você precisa de pesquisas de ponta. E quem era muito desenvolvido nessa produção de mísseis balísticos era a Alemanha nazista. Então a Alemanha nazista e a União Soviética, ela tinha grandes produções e ela tinha grandes pesquisas para mísseis balísticos. Então, muitos desses nazistas que pesquisavam esse tipo de mísseis, eles vão trabalhar onde? Na NASA. Eles vão para os Estados Unidos trabalhar lá. Então, essa corrida espacial, ela se dá também, ela se dá essa disputa porque os Estados Unidos conseguiu trazer esses pesquisadores nazistas ou não para trabalharem em território norte-americano. Mas a gente viu aí que quem consegue primeiramente colocar um satélite e um ser vivo no espaço é a União Soviética, então ela sai na frente aí nessa corrida espacial. Aqui a gente tem um link, tá? Então uma matéria da BBC de 2017, Laika, a vira-lata pioneira, enviada ao espaço há 60 anos em missão sem volta, beleza? Então a gente tem aí, porque ela morre na realidade, né? Então a gente tem aí a questão de a gente conseguir mandar nessa corrida tecnológica basicamente a União Soviética, ela sai como protagonista aí, mas sempre olhando para o retrovisor, acompanhado de perto pelos Estados Unidos, né? Mas isso não se dá unicamente em contexto, como a gente viu, unicamente de uma corrida de desenvolvimento de internet, o desenvolvimento de tecnologias de vida ou tecnologias para ocupar o espaço, mas também tecnologias para atacar o outro bloco. Então corre-se aí essa bipolarização do poder, ela também surge com esse aumento dessa tecnologia, surge também uma corrida armamentista, o desenvolvimento de diversas armas balísticas, mísseis balísticos para atacar o outro território. E a produção, ela é tão excessiva e ela ganha o seu ápice com a formação dos blocos militares OTAN e o impacto de Varsóvia, que a gente vai discutir, que todas as armas que circulam, basicamente a grande maioria que circulam em todo o globo nesse período, são armas advindas dos Estados Unidos ou da União Soviética, certo? Então a gente tem uma produção balística extremamente alta, e a gente diz que esse período foi um período extremamente conturbado, porque o equilíbrio bélico é o que garantia, segundo a geopolítica daquele período, que é contraditória que a gente pensa hoje, mas a geopolítica daquele período, naquilo que eles chamam de paz armada, por isso que está em aspas, paz armada. O que é paz armada? Naquele período entendia-se que paz armada era que se todas as potências mais fortes do planeta tivessem
é, um equilíbrio de armas, ou seja, se eu tenho um míssil que destrói um país e o outro país também tem um míssil que destrói um país, eu não vou atacar meu míssil nele porque ele em resposta pode atacar ou outro país pode me atacar em represália com a mesma tecnologia militar. Isso acabaria causando uma extinção, uma provável extinção da vida humana dentro do planeta Terra, né? Uma guerra nuclear causaria essa extinção. Então, para evitar essa guerra, isso se chama, na geopolítica a gente chama isso de persuasão, né? Para persuadir o seu inimigo a não te atacar, você produz arma nuclear. Essa é a fita. Para persuadir os Estados Unidos a não atacar a União Soviética, você produz arma nuclear. E para a União Soviética não atacar os Estados Unidos, para os Estados Unidos persuadir a União Soviética a desencorajar a União Soviética a atacar os Estados Unidos, ela produz armas nucleares em excesso e fala, ó, se você tem 10 mísseis, eu tenho 15. Aí daqui a pouco, uma semana depois, eu tenho 20 e você tem 15. Agora, uma semana depois, eu tenho 30. Então eles vão aumentando a produção cada vez mais para falar, ó, se você me atacar numa iminência de um ataque seu, eu vou atacar você e a gente vai se autodestruir, né, de forma mútua. Ou seja, as duas potências não haverá vencedores, ou seja, não há propósito positivo numa guerra dessa, porque guerra só existe para ter vencedores, certo? Tudo bem que tem várias guerras que ambos lados perdem, mas a questão é que ninguém entra na guerra para perder, né? Óbvio, certo? Então a gente tem esse equilíbrio armamentista que é designado como paz armada, tá? Então a gente tem aqui essas duas questões, uma questão tecnológica e uma questão armamentista, e as tensões começam a aumentar, deixa eu só confirmar o horário aqui, as tensões começam a aumentar quando a gente vê aqui na Alemanha, né? A Alemanha, como eu disse no folheto lá em cima, ela foi dividida em 4 áreas de intervenção, né, das potências que venceram a guerra, soviética, inglesa, francesa, estadunidense, certo? E a gente vê que aqui, esse pontinho que eu estou passando o mouse, é a cidade de Berlim. E a cidade de Berlim, mesmo dentro da influência soviética, ela também foi dividida em 4 áreas. Então aqui dentro de Berlim, a gente tinha uma civilização que era subordinada, que tinha tropas francesas, a gente tinha tropas inglesas, tropas norte-americanas, dentro da própria cidade de Berlim, que está dentro de um mar de influência soviético, certo? Então essa cidade ela é protagonista desse período que a gente vai falar de Guerra Fria. Por quê? Porque aqui vai se ter muitas tensões. A espionagem era muito forte nessa região. Você usava espiões, né, para você poder ter tropas aqui. Você mandava espiões com mais segurança para espionar a União Soviética e vice-versa, beleza? Então a gente tem aqui uma grande influência, né? Um grande cenário de conflito e tensões levantadas, beleza? Tanto que será construído o Muro de Berlim, né, sitiando a cidade de Berlim, beleza? Então aqui existe um momento, quando se constrói o Plano Marshall, essa cidade, a Rússia, em represália ao Plano Marshall, como eu já vou explicar o que ele é, ela bloqueia a cidade. Então, em todas as estradas que vinham do ocidente daqui, dessa região, para a área de influência soviética, elas foram bloqueadas. Só que os Estados Unidos começou a fazer ponte aérea, né, para abastecer a Alemanha Ocidental dentro da cidade de Berlim, beleza? E isso acaba descontentando muito fortemente a União Soviética, tanto o Plano Marshall como essa ponte aérea e a espionagem que rolava solto dos dois lados, isso acaba levando a União Soviética em represália a isso, construir um muro que divide a cidade. Ele é o símbolo da Guerra Fria, né? E nas vozes do Winston Churchill, né, primeiro-ministro da Inglaterra, a cortina de ferro abaixa-se sobre a Europa, beleza? Então a doutrina Truman, basicamente, ela é um plano primário, é o plano Marshall, né? Então o Truman
por ver que existe nessa Europa devastada uma grande influência dos partidos socialistas, comunistas e social-democrata. Todos eles começam a ter um viés que é considerado lesivo para o bloco capitalista e uma expansão dentro dessa civilização derrotada pela guerra muito grande. Então, essa adesão a esses partidos começam a dar força a esses partidos e isso preocupa o bloco capitalista. Preocupando, o que eles vão fazer? Eles vão investir através de concessão de crédito e doação para as burguesias e para o Estado daquele país, ele atendendo algumas exigências norte-americanas, por exemplo, comprar produtos, fechar acordos comerciais com os Estados Unidos e também estar alinhado futuramente economicamente à economia norte-americana, certo? Então ele concede créditos a duas regiões muito estratégicas, a Grécia e a Turquia, certo? Então essas duas cidades, esses dois países, Grécia e Turquia, eles recebem o primeiro movimento de integração aí, econômica que a gente tem aí, de investimento para o que? Isso é importante, contenção do avanço da influência soviética. Então você só manda dinheiro para lá porque você precisa reerguer a burguesia industrial daquele país para aquela burguesia se manifestar politicamente através de planos de governo e impedir que os partidos socialistas ou social-democrata em geral eles ganhem poder político dentro desses países devastados, beleza? E a materialização, isso não se limita unicamente à Grécia e à Turquia. Posteriormente, toda a Europa está devastada. Então, George Marshall, né, ele constrói o plano, né, e esse plano Marshall, ele é a concessão de crédito de aproximadamente 14 bilhões de dólares, né, para tanto de crédito como de doações, né, créditos e doações para diversos países europeus, tá? Um exemplo disso é que essas doações ela ocorria por quê? Porque basicamente você doava uma parte desse dinheiro, então eu vou mandar 2 bilhões de dólares e 500 milhões será de doação, você não precisa devolver para mim, certo? Em juros ou em nada, você não precisa devolver, só que a gente vai fechar acordos comerciais para meus produtos norte-americanos feitos pela minha burguesia industrial que não foi afetada pela guerra, né? Que esses produtos sejam vendidos no território europeu, né? Será basicamente aí, terá o seu mercado de consumo revitalizado pelo plano Marshall, certo? Então as doações são importantes para ter esse alinhamento desses produtos e a concessão de crédito garante que a burguesia industrial daquele país ela se reestruture, certo? Ela consiga se manifestar politicamente e reconstruir toda a Europa que foi destruída e manifestar não só financeiramente os seus interesses, que é alinhado com o bloco capitalista, mas também manifestar politicamente através de planos de governo, né, de eleger primeiros ministros, presidentes em gerais. Beleza? Então o Plano Marshall ele tem o seu principal objetivo, isso é importante, a contenção do avanço da influência soviética, que você vê isso através dos partidos de viés esquerda, né? Que a gente tem aí o social-democrata, partidos socialistas, comunistas em geral. Beleza? Mas isso não se dá, esse embate que vai ter muito confronto com a União Soviética, que não vai gostar nada disso, isso não se dá unicamente no confronto econômico, isso também vai se dar militarmente. Mas basicamente a gente tem aqui que isso vai descontentar muito a União Soviética, né? E que esse financiamento ele não vai se dar também para a Europa ou para a Alemanha Oriental, para a República Democrática Alemã, isso não vai se dar. Então, para a Alemanha que está sob influência soviética, não vai ter esses créditos, essas doações. Então, muitas pessoas acabam cruzando, como eu disse, esse território, né, pelas oportunidades de empregos que são proporcionadas através dessa revitalização da economia da Alemanha Ocidental. Muitas pessoas vão atravessando e o bloqueio que a União Soviética fez para os produtos norte-americanos que estavam chegando na cidade de Berlim, que está no meio da influência soviética, esse bloqueio,
né, que foi contornado pelas pontes aéreas norte-americanas. Isso descontenta muito a União Soviética, né, que tentou bloquear essa influência norte-americana, que ele estava vindo de forma econômica através de medidas de ponte aérea e de ocupação de exército, certo? Isso acaba descontentando, e para proteger, né, ou para assegurar a sua influência nesse território, para ser mais justo, ele constrói o Muro de Berlim, que também passa por toda a cidade, por toda a região de influência soviética e influência do bloco capitalista, mas também pela cidade de Berlim. Né? Aqui a gente tem uma reportagem da BBC de 2019 para quem gosta, né? Que é o Muro de Berlim, né? Foi construído e porque caiu, uma análise do 30 anos aí. Então é importante que a gente tenha uma visão que o Muro de Berlim, ele é o resultado o resultado dos choques que se dão entre o bloco socialista e o bloco capitalista, como eu já disse aí na doutrina Truman, na doutrina Marshall, né, e os contornos que se dão aí, que tentam contornar esses bloqueios, beleza? Aqui a gente tem as imagens que eu vou passar para você aqui, imagens da CIA, né, que é disponibilizado pela internet tranquila aí para todo mundo ver, inclusive o link está aqui, é só clicar, tá? Do Muro de Berlim, passando pela cidade de Berlim. Voltando aqui rapidinho, vamos lá, pra vocês verem rapidão. Vou ver se eu vou ver a hora aqui. Então aqui a gente tem o portão, né, como eu disse, que ele é símbolo da divisão da Alemanha, como também símbolo da unificação, né, o portão de Brandesburgo. Então o muro passa por esse portão, a gente tá vendo o muro aqui, ó, tá vendo onde eu tô passando o mouse, aqui não dá pra ver, mas ó, aqui ó, tá vendo, ó, entre as cidades, as casas, aqui ó, o muro. Esse muro ele é construído de concreto, uma parte, outra parte é divisões naturais mesmo, um rio, uma fronteira natural, uma montanha, um rio, ele já divide, né? Você vê que esse bagulho, esse muro vai desde lá da Finlândia até a Grécia, os Balcãs, e a gente vê que tem, ó, barreiras naturais também, o muro, né? E cercas, né? Que concreto maciço grande, né? Com grandes monitorado por exército, não é toda a região, né? O muro é completamente extenso. A gente tá vendo que ele vem desde a Finlândia até aqui, mano, até a Grécia, né? Então até os Balcãs. Então é grande o muro, né? Então muitas vai ser bem diverso, mas ele vai simbolizar, né, os embates entre esses dois blocos econômicos. Beleza? A gente viu que tem uma guarita ali de vigia, né? Uma outra aí. Então é interessante isso daí. Então o que inicia a Guerra Fria, o que vai dar início à Guerra Fria para a maioria dos pensadores desse período é o plano Marshall, né? O plano de influência para expandir a influência norte-americana, a influência do bloco capitalista sobre esses países e brecar a influência soviética sobre esses mesmos países, né? E além disso, os bloqueios feitos pela União Soviética, contornado pelos Estados Unidos, acaba acirrando cada vez mais as relações, e isso produz a construção do Muro de Berlim. Aqui a gente tem um mapa basicamente sobre os países. A barra azul significa a quantidade de dinheiro recebida pelo plano Marshall. Então a gente vê que os países, a França, a Bélgica, a Holanda, a Alemanha Ocidental, não é a Alemanha Oriental, não é a Alemanha sob influência soviética, mas a Alemanha sob influência ocidental, ela recebe financiamento, e isso é grande parte do motivo que traz essas pessoas do Ocidente, da Alemanha de influência soviética, para tentar migrar para a Alemanha Ocidental, né, para a República Federativa Alemã. Eles tentam migrar, porque aqui a economia está recebendo uma injeção muito forte de dinheiro, de dólares, né, e isso acaba dando um boom de oportunidades, não só de emprego, mas de qualidade de vida, beleza? Então isso acaba irritando muito os soviéticos, e isso também é um dos motivos para a construção do Muro de Berlim, que passa por aqui e pela cidade de Berlim, beleza? A gente vê que os grandes beneficiadores desse plano foi a Inglaterra, que foi completamente destruída, Londres, né, destruída, a França teve o seu norte devastado, a Bélgica, a Holanda, né, e a Alemanha e também foi grandes protagonistas desse recebimento do plano Marshall, dessas doações.
Aqui a gente tem uma representação de uma charge, né, que simboliza esse período, né, de guerra, a cortina de ferro, como Winston Churchill fala, né, a cortina de ferro se abaixa sobre a Europa, né, aqui o muro de Berlim, né, e um mundo dividido entre uma bipolarização entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Beleza? Agora a gente vai falar por último as alianças militares, né? Então, isso não se dá, essas alianças, elas não se dão unicamente por questões econômicas. Então, as questões econômicas, elas são muito importantes para você levantar essa burguesia europeia devastada pela guerra, né? Garantir que essa burguesia se imponha com as suas ideologias capitalistas nesses países e brecar, né? Isso é importante, por isso que estou repetindo, e brecar o avanço da influência soviética sobre esses territórios. Isso se dá, tanto o Plano Marshall como essas alianças militares, elas se dão a um medo que os norte-americanos tinham de um conceito geopolítico daquele período específico, do período, ou seja, ele é feito naquele período, né? Que é o efeito dominó. Né? Essa perspectiva geopolítica de norte-americana de ver o mundo, ela tinha como concepção básica que se uma única região da Europa fosse perdida para a influência soviética, todas as outras regiões iam cair como um dominó. Então, se a gente perdesse, por exemplo, a Alemanha Ocidental para a influência soviética, todo o restante da Europa, como França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Bélgica, Holanda, Prússia, Áustria, todas essas regiões, elas seriam, em um efeito dominó, iriam cair sobre a influência soviética. Então, para brecar essa influência, você injeta dinheiro nessa burguesia, injeta dinheiro na reconstrução desses países, né, em forma de doação para garantir que eles comprem os seus produtos, e em forma de empréstimo para garantir uma volta desse dinheiro para os Estados Unidos. Então, os bancos norte-americanos, por isso que é importante a aula 4, de capitalismo monopolista e financeiro, que a gente fala sobre investimento em tecnologia e investimento financeiro e o protagonismo dos bancos. Então é importante ter visto aquela aula para a gente pensar agora essa questão de financiamento e essa questão militar que surge, beleza? E isso acaba garantindo e tentando frear, aumentando a disputa entre essas duas populações e tentando frear, basicamente, o avanço soviético na perspectiva capitalista e, da mesma forma, o avanço capitalista na perspectiva soviética, beleza? Então, o objetivo desse bloco militar é impacto de mútua defesa. Então, inicialmente, se a União Soviética atacasse qualquer país que fizesse parte da OTAN, da OTASE ou do Pacto de Bagdá, todos esses países iriam se unir militarmente, unir as suas forças militares, inclusive o seu armamento militar, para proporcionar aí, um ataque em conjunto contra a União Soviética. Então isso garante que a União, que esse bloco, esse pacto de defesa mútua, acaba impedindo que a União Soviética, acaba persuadindo a União Soviética a não atacar nenhum desses outros países, porque se eles estivessem sozinhos nessa pressão que esses dois países fazem, provavelmente esses países se curvariam à influência tanto capitalista como soviética. Então, vê a necessidade de construir um pacto militar para garantir, todas as nossas forças militares estão unidas. Se você tentar uma contra nós, vai descer você na porrada, certo? De ambos os lados. Então, constrói-se um pacto militar do Atlântico Norte, a OTAN, do Sudeste da Ásia, a OTASE, e do Pacto de Bagdá, ali na região do Oriente Médio. Isso é dos blocos capitalistas, do bloco capitalista. E do lado do bloco socialista, constrói-se o Pacto de Varsóvia. Varsóvia, por exemplo, na Alemanha Oriental, né? Uma cidade da Alemanha Oriental, se eu não me engano. E aqui a gente tem o símbolo, né? O emblema do pacto, né? E aqui a gente tem as nações que faziam parte. Por exemplo, a gente tinha aqui como é que era mesmo essa bandeira? Caralho, qual é o nome dessa? A Bulgária, é isso mesmo, exato. A Bulgária, a Hungria, a Alemanha Oriental, que é a República Democrática da Alemanha,
a Polônia, a Romênia, a União Soviética e a Tchecoslováquia. Então todos esses países se uniam militarmente, né, com o objetivo de defesa mútua, né, um comprometimento de defesa mútua, e não só isso, mas integração do seu exército e colaborações em movimentos e exercícios militares, mas também na indústria de guerra e financiamento. Então, você tem um pacto, um acordo, né, como simboliza aqui por essa mãozinha aqui, né, de mútua defesa. Se o bloco capitalista atacar, o Pacto de Varsóvia será acionado e todos esses exércitos serão mobilizados em um ataque conjunto contra o bloco capitalista e vice-versa. Então, aqui em amarelo a gente tem os países participantes da OTAN, né? A gente viu aqui exatamente a República Federativa da Alemanha, né? E em laranja a gente tem aqui os países membros do Pacto de Varsóvia, né? A República Federativa da República Democrática da Alemanha, certo? Que é a Alemanha sob influência oriental. Então, todos esses países aqui. Esse pacto, após a queda de 1989, na queda do Muro de Berlim, né, e em 91, que ano que vem vai fazer 30 anos, em 91 a União Soviética se fragmenta, então todos os países do leste europeu aqui, esses países eles se desvinculam da União Soviética, né, se desvinculam do bloco soviético, e a União Soviética ela se desfaz, e a Rússia surge novamente, né, e os países também conseguem sua independência. A partir desse movimento, né, a partir de 91, a gente tem um avanço da influência da OTAN nesses países do leste europeu. Um exemplo aqui é representado nesse mapa. Então, em azul aqui a gente tem os países de início, né, da OTAN, e em azul claro a gente tem os países do leste europeu que foram posteriormente, após 1991, aderidos à OTAN, certo? Como a Eslovênia, a República Tcheca, a Hungria, a Romênia, né, que fazia parte, como eu disse ali, a Polônia, todos esses países viraram membros da OTAN. Então isso mostra aí o fim do Pacto de Varsóvia, o fim da União Soviética e o fim da influência soviética sobre esses países, o fim da influência do bloco socialista e a expansão do bloco capitalista sobre o leste europeu e sobre todo o globo agora, certo? Então isso é muito importante. É importante vocês entenderem que aqui a gente discutiu basicamente questões de geopolítica, então a gente está levantando aqui as questões que a Guerra Fria ela se dá em fenômenos como as tensões entre essas duas grandes potências que se destacam no cenário destruído da guerra, e basicamente a gente vê isso materializado no Plano Marshall e, consequentemente, na construção do Muro de Berlim, que é uma resposta a esse avanço capitalista na região de influência soviética, certo? No exterior próximo, como os soviéticos chamavam, né? E a gente tem essa expansão aí e basicamente esse atrito essa corrida tecnológica, essa corrida militar, né, aumenta as tensões entre esses dois blocos, e essas tensões são basicamente o que se pergunta aí na geopolítica, nas questões de vestibular, beleza? Então é muito importante. Então, como eu falei lá em cima, é muito importante que vocês mandem para mim também as pontuações que vocês acharem legais aí pra gente melhorar a aula cada vez mais, beleza? Tamo junto, é nóis.